Olha o que diz aqui em 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Ana fez esse voto ao Senhor. Após anos de humilhação, se você ler o capítulo todo de Ana, você vai ver que ela era estéril e era extremamente humilhada por sua rival. Era casada com Eucana e esse homem tinha essas duas esposas, que era Penina e Ana. Penina gerava filhos todos os anos. Ana não. Todo ano, eles faziam a mesma coisa. Iam até Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor e adorar a Deus. Eucana oferecia uma parte para Penina e os filhos e pegava essa parte e dobrava para Ana, porque ele amava a Ana. Então ele dava em dobro para Ana. Isso era feito todos os anos. Mas a situação dela não mudava. Ela ia, adorava, ele oferecia sacrifícios por ela, ela buscava, sua rival a humilhava, e era a mesma coisa sempre, vivendo a mesma situação. Até que neste ano, que ela teve a vida dela mudada, ela fez diferente. E por isso teve a vida mudada. E aí, lembramos aquilo que eu sempre digo. Muda a fé, muda os resultados. Essa mulher não temia Deus? Temia. Buscava Deus? Buscava. Falta de ofertas e sacrifícios por ela? Não era, né? Porque Eucana oferecia o dobro por ela. O dobro. Mas a vida não mudava. Mas neste ano, ela decidiu agir diferente. Ela manifestou uma fé diferente. E quando uma pessoa reage e manifesta uma fé radical, ela faz diferente. As coisas fluem de forma diferente. Ela disse ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou dá-lo ao Senhor. Ele vai passar a vida se dedicando ao Senhor no templo. Todos os anos essa mulher fazia a mesma coisa, mas esse ano ela fez diferente. O que ela queria? Ela queria um filho. Mas veja bem, nós vemos aqui que mais do que o filho, ela queria a situação dela mudada. Ela queria sair da humilhação que ela estava. Então ela ofereceu a Deus exatamente aquilo que ela mais pedia. Mas o filho era a mudança da vida dela. Porque a mulher naquela época, o valor dela consistia em gerar filhos. Então, o valor dela estava aí. Em gerar filhos. Na fertilidade. Como ela não era fértil, então, cadê o valor? Era humilhada pela rival, não era vista com bons olhos pela sociedade. Apesar do marido a amar e oferecer sacrifícios por ela em dobro, ela queria a realização da vida dela, a mudança da vida dela. Ela queria viver uma outra situação. É isso que ela queria. Mas a coisa não andava. Todo ano fazia a mesma coisa e nada mudava.
Está prestando atenção nisso? Mas neste ano que a vida dela foi mudada, transformada, foi porque ela manifestou uma outra fé. Uma fé radical, corajosa, ousada. Ela agiu completamente diferente do que agiu antes, vinha agindo antes. Vamos lembrar, falta de ofertas por ela não era. Então, a vida de muita gente não sai do lugar, não muda, mas ela tem gente que ora por ela, o nome dela está em tudo quanto é livro de oração, ela vai à igreja, ela busca, ela cumpre com os rituais, ela cumpre com as regras, ela cumpre com isso e aquilo, mas a vida dela não muda. Mas ela diz, eu tenho fé. Bom, Ana também tinha fé. Ninguém pode dizer que ela não tinha, ela tinha fé. Só que, até então, ela não tinha manifestado uma fé viva, corajosa, ousada, radical. E no ano em que ela manifestou esta fé, a vida dela mudou. Ali a vida dela mudou para sempre. E mudou assim, porque no outro dia eles foram embora, ela se deitou com o marido, engravidou e pronto. E daí em diante, passou a gerar filhos todos os anos. Mudou. Acabou a humilhação. Acabou o tempo da dor. As lágrimas foram enxugadas. Mas por anos, ela fez a mesma coisa e nada mudou. E aí é o que eu quero que você pense. Quanto tempo faz que você está fazendo a mesma coisa? Você já pediu oração para tantas pessoas colocaram as mãos na tua cabeça, já oraram por você, já isso e aquilo, mas a sua vida não mudou. Você já foi em tantas igrejas, você já foi em tantos lugares, você já recebeu tantas orações, você já pediu, você já fez isso e aquilo, mas ainda não mudou. Entra ano, sai ano, está do mesmo jeito. Igualzinho a Ana. Sacrifícios por ela, o marido oferecia em dobro. Tinha um monte, todos os anos. Ir ao templo, ela ia. Orar, ela orava. Mas ainda não tinha manifestado uma fé radical. O que Ana fazia todos os anos? Chorava. Chorava. E aquilo que eu provo a você, falta de lágrimas derramadas também não era. Tinha muitas lágrimas derramadas. Mas a vida não andava. Não fluía. Continuava na humilhação. Mas no ano em que ela agiu, ao invés de só chorar, manifestou uma fé viva, ao invés de só lamentar, de sentir dor de si mesma, pena de si mesma, a vida dela foi transformada. Muda a fé, muda os resultados. É o que Deus está esperando de você. Talvez a sua história de vida bate demais com a de Ana. Você já recebeu muitas orações, já fez várias coisas, já foi lá e cá, já tentativas, experiências, você já passou por várias. Chora, tem sentido o pior ou o pior dos piores e a pior das piores, não é? Pior pessoa, tem sentido mal. Está deprimido, deprimida. Luta. Diz, eu não sei mais o que fazer. Está aqui. Talvez Ana, ela chegou, até então ela até dizia, eu não aguento mais, possivelmente. Mas nós vemos que ainda não tinha chegado no limite. Porque eu vejo gente dizer, eu não aguento mais. Mas eu não aguento, é um não aguento mais que ainda dá para levar.